Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Pano de fundo da nossa meditação de hoje, ou do texto bíblico de hoje, é a alegria. Essa alegria estampada lá na primeira leitura, bem como na segunda leitura e no salmo de resposta. Mas nós vamos focar a nossa meditação na alegria desse Filho de Deus, que foi por Deus de Jesus Cristo curado. O que a gente viu aqui? Primeiro, que Jesus saiu de Jericó, saiu de uma cidade. E sempre Jesus está acompanhado. Eu já falei aqui mais do que uma vez, vou falar hoje outra vez. Jesus nunca estava a sós. Ele sempre estava com alguém ao seu derredor. Se ele estava só, sem pessoas, ele estava com o Pai em comunhão. Logo, Jesus é aquele que está sempre acompanhado e acompanhando. O quadro que nós estamos pintando aqui, que já está pintado, nós só vamos contemplar, é essa multidão que acompanhava Jesus. Muito bem. Alguém ouviu falar que Jesus estava passando, ou ia passar por um determinado caminho. É esse personagem aqui, Bartimeu. E veja, minha gente, na multidão, ele sabe que Jesus estava aproximando. Do meio da multidão, ele grita em alto e bom som, chamando Jesus de filho de Davi. E ao mesmo tempo que ele chama Jesus filho de Davi,
ele faz o seu pedido. Qual é? Tende piedade de mim. Alguém que estava ao lado desse personagem, dessa pessoa, queria que ele calasse a boca, mas quanto mais eles pediam, mais alto ele gritava. É natural que Jesus não precisava, pois era Deus, mas Jesus escutou do meio da multidão esse grito. O que ele fez? Pediu que trouxesse esta pessoa até perto dele. Imaginemos a alegria de Bartimeu quando soube, ouviu que alguém levou o recado para ele, que era para ele se aproximar. Disse o nosso texto que ele atirou o seu manto, provavelmente alguns outros pertences, e foi ao encontro de Jesus. Aí, aquele grupo que estava como que reprimindo Bartimeu, foi o que ajudou ele levantar e disse: vai, ele está te chamando. E foi isso que aconteceu. O olhar que ainda não conhecia a fisionomia de Jesus, mas pela voz, pela sensibilidade, sabia onde ele estava, embora fosse acompanhado por alguns outros personagens. Jesus olha para aquela pessoa, olhando para aquela pessoa, conversa. Qual foi o centro da conversa? O que você quer que eu faça por você? E ele responde: que eu enxergue, que eu veja. Naquele momento, Jesus disse: vai, você está curado. Está curado por quê? Porque você teve fé. Minha gente, imaginemos nós a alegria, olha o tema central, a alegria de Bartimeu, quando olha e vê o todo de Jesus na sua frente, olha para a direita e esquerda ao seu derredor e vê aquela multidão, vê aquele povo. Eu imagino, a Sagrada Escritura não diz isso que eu vou falar para vocês. Eu imagino que ele deve ter ajoelhado aos pés de Jesus. Eu imagino que lágrimas brotaram dos seus olhos, que foi o que o Salmo disse para nós. Brotaram dos seus olhos, lágrimas de alegria, de contentamento, de saber que a partir daquele momento, como os demais, ele poderia enxergar. E o texto termina dizendo que ele seguiu Jesus pelo caminho. Deixou e foi caminhar. Tornou-se o quê? Um missionário junto com Jesus. Minha gente, é esse quadro que eu quero levar comigo para esta semana e convido vocês a estarmos levando esse quadro conosco da alegria. Vamos levar também a alegria como Jesus levou a alegria àquele cego. É possível que nós encontramos obstáculos como ele encontrou o obstáculo das pessoas, mandando que ele calasse a boca. É possível que nós também vamos encontrar alguns obstáculos nessa semana para cortar ou diminuir a nossa alegria. Mas nós vamos lembrar que nós estamos carregando esse quadro, que é o quadro do encontro, o quadro da adoração, que eu disse que, embora a Bíblia não traz para a gente, mas o quadro da adoração, prostrando aos pés de Jesus, olhando para Jesus. Sejamos nós também essa semana levar alegria a alguém, de qualquer forma, de qualquer maneira, nós vamos levar alegria. E ela começa aqui. Dentre elas, a própria palavra, depois o próprio Cristo que vai conosco na Eucaristia, na comunhão.
e depois o encontro que nós estamos tendo, com que alegria! Eu via agora há pouco aqui da frente a alegria desse casal que está aqui comigo, a criança que balançava os pés enquanto vocês cantavam. Vocês prestou atenção nisso? Eu sei que prestou atenção, eu vi no rosto de vocês a alegria de vocês estar vendo a filhinha de vocês cantando com os pés. Ué, com os pés? É, com os pés, porque com a voz não dava ainda para cantar, não é verdade? Então, um dos pontos da alegria. Será que nós podemos deixar de lado a entrada que nós tivemos com a Mariana? Ela também balançava os pés enquanto a gente cantava, viu, Guilherme? Certo? Balançava os seus pezinhos, e nós balançávamos a nossa alma, estamos balançando a nossa alma, de alegria de podermos estar juntos aqui, celebrando essa Eucaristia. Nós vamos parar agora um momentinho em silêncio, e vamos contemplar este quadro, não pintado por mim nem por vocês, mas pintado pela palavra de Deus, que é o Evangelho.